Vejamos como o apóstolo Paulo inicia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele apresenta o Evangelho. Vou ler os dois primeiros versos. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que creiais em vão, a menos que tenhais crido em vão. Vejam, o Evangelho foi apresentado por Paulo. Ele foi recebido pelos coríntios. E nessa conjunto de membros dos coríntios havia judeus e havia gentios. Mas ainda, Paulo diz que eles se mantinham firmes e eles deviam reter o evangelho para que pudessem por ele ser salvos. Nossa lição cita três textos que apresentam a ressurreição de Jesus. O primeiro é 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, os versos seguintes aos que lemos agora. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Havia sido profetizado que o Cristo morreria, seria sepultado e no terceiro dia ressuscitaria. O Senhor Jesus morreu na cruz. Prova de que ele morreu na cruz é que ele foi sepultado. Ninguém sepultaria alguém vivo, ou ninguém esconderia alguém vivo. O Senhor Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Veja o texto de Lucas 24, dos versos 24 a 47. Quais as verdades que encontramos lá? Primeiro, os cumprimentos das profecias messiânicas do Velho Testamento. Havia muitas profecias no Velho Testamento falando acerca do Cristo esperado, do Redentor, do Salvador. Essas profecias diziam que ele devia padecer, isso quer dizer, ele devia morrer, mas ainda ele ressuscitaria no terceiro dia. Veja o mesmo texto de Paulo. A pregação para arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E era o que estava acontecendo naqueles anos após a morte do Senhor Jesus Cristo. A pregação para arrependimento e para a remissão dos pecados, que é a pregação ainda, a pregação cristã de hoje. O texto de Romanos, ainda outra vez o apóstolo Paulo escrevendo o primeiro capítulo de Romanos, verso 1 a 4. Esse era o evangelho prometido pelos profetas nas Escrituras Sagradas. Mas ainda ele foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Quem? O Senhor Jesus, o nosso Senhor. A morte e a ressurreição de Jesus cumprem as profecias de Deus encontradas no Antigo Testamento. Era um cumprimento de profecia. Como a fé, ou seja, a crença e a pregação, a proclamação, se relacionam. 1 Coríntios 15, 2. Reter a palavra. Isso quer dizer manter a fé, segundo a pregação. 1 Coríntios 15, 1. Portanto, sejam eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. A pregação leva à fé, leva à crença. Veja o texto de Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a pregação pelo evangelho a respeito de Cristo, pela palavra de Deus. Paulo apresenta testemunhos históricos da ressurreição de Cristo. Veja, isso que Paulo estava apresentando era aproximadamente o ano 65, somente 30 anos após o fato histórico da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não era um evento distante, há séculos, mas não, 30 anos, 3 décadas. 3 décadas é um período muito curto para que você possa, testificar, atestar um evento. Veja 1 Coríntios 15, versos 5 a 8. Falando que Jesus ressuscitou, no verso 4 diz que ele ressuscitou segundo as Escrituras, e aí apareceu a Cefas, ou a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos,
e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Veja quantas testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A evidência bíblica concreta de que Jesus foi visto por várias pessoas após a sua morte era possível comprovar perguntando às testemunhas oculares ainda vivas. Em outras palavras, Paulo diz: perguntem a essas pessoas o que elas viram. Tamanha era a sua confiança na realidade da ressurreição de Cristo. Veja, irmãos, a ressurreição de Cristo não era um discurso, não era uma crença. A ressurreição de Cristo era um fato histórico que poderia ser verificado, um fato histórico que poderia ser testemunhado por muitas pessoas que haviam visto o Senhor Jesus após a sua morte. Essas pessoas foram testemunhas oculares, eram aquilo que Jesus tinha dito que seriam testemunhas destas coisas. Lucas 24, 48. Lucas 24, 48 diz assim: vocês viram como esses escritos sagrados se cumpriram. O Senhor Jesus falando aos discípulos após a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus era um fato histórico, passível de ser facilmente comprovado. O apóstolo Paulo não estava falando de coisas que eles deviam crer simplesmente, mas eles podiam atestar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esse atestado da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que nos dá a garantia da salvação, a garantia da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo não ficou no túmulo. Não existe o túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus foi aberto e Jesus ressuscitou. Que Deus nos abençoe, mas é que a gente possa entender com convicção esse fato histórico, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe para que a gente possa crer e viver nesta crença.